Muita gente não se lembra, outras sequer ouviram falar, num autor de 4 dos livros mais instigantes da segunda metade do século XX. Os títulos são quase tão estranhos quanto a trajetória do escritor. A Lua Vem da Ásia, A Vaca de Nariz Sutil, A Chuva Imóvel e O Púcaro Búlgaro, após o qual ele nunca mais escreveu nenhum outro por mais de 3 décadas, até morrer em 1998. Este escritor tão peculiar é cultuado entre aqueles que tiveram a chance de conhecer seu trabalho original e iconoclasta. E agora virou tema de um livro recém-lançado, Quem Tem Medo de Campos de Carvalho, de Juva Batella, que está aqui conosco. Me ocorreu que toda a obra dele, quer dizer, toda não, ele tem 2 livros anteriores a esses 4, mas ele rejeitava. Esses 4 livros são da década de 60, uma década de profunda participação política dos escritores intelectuais, coisa que Campos de Carvalho rejeitava. A imprensa especializada em literatura, em arte, em cultura, também era, digamos assim, engajada. Parte desse ostracismo do Campos de Carvalho não se deve a isso? Olha, o Campos de Carvalho sempre fez questão de se mostrar à margem de um engajamento político explícito. Ao mesmo tempo, ele fez o papel do escritor excêntrico e ele foi muito pouco compreendido. Talvez a gente possa dever esse ostracismo dele a esse comportamento sui generis dentro do panorama assim, do mundo literário, né? Ele era esquisito. Ele sempre foi esquisito. Ele era esquisito. Mas, ao mesmo tempo, os romances dele têm, assim, aquele engajamento político que não é explícito, mas é subversivo por dentro, né? Ele implode modos de pensar, implode subserviências. Então, um romance como A Lua Vem da Ásia é um romance profundamente político que fala da sociedade hoje. É um romance que tem uma atualidade política. É só pegar e olhar, pegar a metáfora, desmontar a metáfora e você chega lá. Você começa ali, Campos de Carvalho, você parece estar lendo uma pessoa muito jovem, né? Essa coisa iconoclasta, essa rejeição do mundo bem composto, do pensamento bem colocado. E, entretanto, isso é um homem que já tinha 50, 60 anos na época que ele lançou A Vaca, por exemplo. Ele diz numa entrevista que ele virou criança aos 35 e que ele escrevia para as crianças, para os poetas e para os loucos. Essa juventude que você vê assim suando no texto dele, isso se mantém. Como você se interessou? Foi uma sucessão de acasos. Minha mãe um dia me entregou um livro do Campos de Carvalho e falou assim, leia. Peguei, li, fiquei muito impressionado, mas guardei assim, né? Uma mãe que gostava de Campos de Carvalho. Isso caiu nas mãos dela também. E ela sempre me atirou esses pequenos desafios, né? E aí um dia eu me candidatei para o curso de mestrado da PUC e fui lá fazer uma entrevista e me perguntaram, afinal, o que é que você vai estudar no mestrado? E eu não sabia que eu deveria saber de antemão o que é que eu deveria estudar. Eu achei que era uma coisa que a gente ia descobrindo aos poucos, mas os já te perguntaram. Eu olhei para a cara dos professores e falei, né? Quando vi já tinha falado, Campos de Carvalho. E eles se entreolharam assim, tipo, afinal, com quem estamos tratando, né? E aí, como se tivesse... Esse menino é um gênio? Ou então, assim, mais um maluco, né? Ou quem é esse sujeito? Você maluco. conhece? Para gostar de Campos de Carvalho é um maluco. De fato, porque eles se entreolharam de uma maneira cúmplice. E eu falei Campos de Carvalho e comecei a estudar. E encontrei um grande amigo, Mauro, que também começou a estudar Campos de Carvalho. E aí você descobriu que há pessoas, esse culto, né, de Campos de Carvalho. Há um culto Campos de Carvalho. Eu cheguei para uma ex-chefa minha, e ela falou, vai estudar quem? Eu falei, você não conhece, é um autor mineiro que ninguém conhece. Ela, mas você não conhece tanta gente assim para dizer que não conhece? Eu falei, é um sujeito chamado Campos de Carvalho. E ela falou, Campos de Carvalho? Aí eu falei, tá vendo, você não conhece. Ela falou assim, o Walter. Eu falei, Walter? Ela, o Walter é meu primo. E ela era prima do Campos de Carvalho, conhecia a Lígia Rosa, mulher de Campos de Carvalho, Maria Amélia Mello, gerente editorial do José Olímpio, que republicou a obra do Campos de Carvalho. Fez um jantar na casa dela com livros do Campos de Carvalho, primeiras edições, manuscritos, lemos trechos do Campos de Carvalho e aí várias coincidências começaram a surgir. Eu peguei um livro, eu estava procurando uma expressão que o Carlos Felipe Moisés usa, cadáver adiado que procria, do Fernando Pessoa. Estava procurando, não estava encontrando, porque eu não tenho muito conhecimento de Fernando Pessoa, mas abri numa página de um livro, na página 13, porque eu faço anos no mesmo dia do Fernando Pessoa, e aí olhei e encontrei a expressão.
que o Carlos Felipe Moisés usa, cadáver adiado que procria. Abri por acaso, né? E várias outras coincidências foram surgindo na minha história com Campos Carvalho. A última delas, que é a mais impressionante, foi quando o Mauro, que já tinha ido à casa da Lígia Rosa, viúva do Campos Carvalho, me disse, vamos lá conhecer a Lígia, vamos lá à casa dela, ela quer nos dar um copo de vinho e tal. Eu falei, então vamos. E entrei no carro, entrei na rua onde mora a Lígia e Em Copacabana. Em Copacabana. E eu falei, Mauro, é aqui a rua da Lígia? Ele é. Aí eu, puxa, mais uma coincidência. E aí entramos, passamos pelo prédio, o porteiro me cumprimentou, como já me conhecendo, o Mauro perguntou, você conhece o sujeito? Eu falei, pois, mas vamos continuar, onde é que está a Lígia? Qual o andar da Lígia? Aí fomos para o primeiro andar, é aqui a Lígia? E aí, quando chegamos, a Lígia era a vizinha de porta da minha mãe, que tinha me dado o Campos de Carvalho para ler pela primeira vez. Quer dizer, eu estava escrevendo a tese, na verdade, sobre o marido falecido da vizinha de porta da minha mãe. Impressionante. Se perguntassem qual é o seu objeto de estudo, é o vizinho. É isso. E eu resumi, tá? Eu resumi. Com certeza. Você podia resumir também, porque, evidentemente, há muita gente que não conhece ou não se lembra da obra de Campos de Carvalho. Você podia fazer um resuminho de cada um desses 4 livros que ele gostava. Os outros 2 a gente esquece. Tá, olha, o primeiro, Tribo e Banda Forra são livros que ele recusou. E eu vou respeitá-lo. Vamos falar da Lua Vindasa, que ele publicou em 1956, que conta a história de um sujeito que se acredita num hotel de luxo. Num hotel de luxo. E depois, se você quiser ler, seria legal, porque os primeiros capítulos, os primeiros parágrafos da Lua Vindasa são clássicos hoje, assim, da literatura brasileira, né? Aos 16 anos, matei meu professor de lógica. E essa frase é emblemática de toda a obra dele. E esse sujeito está num hotel de luxo, se sentindo muito feliz, e com enfermeiros, e com pessoas de branco, e o imperador da Abissínia, o imperador da Bulgária e várias outras figuras ilustres, e ele começa a perceber que ele não está sendo bem tratado, e ele descobre que ele está, na verdade, num campo de concentração, no meio de uma guerra cruel, e ele é portador de segredos que ele não sabe quais são, mas que ele julga importantes, e ele se mantém atento ao longo do livro todo e vai seguindo até que ele se dá conta de que ele está num hospício, fica muito indignado, porque ele absolutamente não deveria estar ali, e foge, e segue para o mundo. Depois você tem a Vaca de Nariz Sutil, e a Vaca de Nariz Sutil conta a história de um sujeito que volta da guerra, tem uma relação de angústia por ser um sujeito que viu o horror, né? E ele se apaixona por uma mulher, uma tal de Valquíria, e ele a possui sobre uma laje de um cemitério, e ele faz amizade com o pai da Valquíria, que é o zelador do cemitério. A Vaca de Nariz Sutil e A Chuva Imóvel são livros muito difíceis de atravessar. Eles não têm aquele humor delicioso da Lua Vindasa e do Púcaro Búlgaro. A Vaca de Nariz Sutil ainda tem um pouco. A Chuva Imóvel é para baixo. A Chuva Imóvel também, que tem história de amor entre os irmãos. Os irmãos André e Andréia. Aliás, inclusive, existe um paralelo com o do Raduan Nazar, a Lavoura Arcaica também, que é André e Andréia, os protagonistas. Existe aí uma mútua contaminação. Então, A Vaca de Nariz Sutil é isso. É um romance muito filosófico e muito existencialista, e A Chuva Imóvel também, que fala desse incesto dos irmãos. A Chuva, eu acho que reflete também o tempo, a época dele, mais do que os outros. Porque se você pegar a história dos anos 60, você vai ver que foi um tempo em que o mundo esteve mais próximo da, desculpe o clichê, hecatombe nuclear. Uhum. Teve a crise dos mísseis em Cuba, havia a Guerra Fria no ápice, e a possibilidade da União Soviética, que então existia, e os Estados Unidos se confrontarem. Enfim, isso me parece, o livro parece refletir esse profundo pessimismo. É verdade. Que é um pessimismo da geração dele também, mas desculpe, então. Não, você não interrompeu, na verdade, você completou o quadro, né? E depois da Chuva Imóvel, ele próprio diz que ele se devia a si próprio um livro mais ameno. E aí, em 25 dias, ele espirrou o Púcaro Búlgaro. E é um livro absolutamente coeso, fechadinho, sem nada de mais, nem nada de menos, e é mesmo bastante verossímil que ele tenha escrito em 25 dias o livro. E parou. Que é um escracho. O Púcaro Búlgaro é o humor levado às últimas consequências, sem nenhum tipo de causalidade aqui e lá. Tem uma
uma brincadeira que ele faz, existe uma semelhança de estruturação com o Diário de um Louco, do Gogol, porque ele começa os capítulos numerando os dias da semana, os dias do mês, e depois ele vai subvertendo isso até criar meses imaginários, dias imaginários, e vai desmontando tudo, porque a rigor a loucura vai tomando conta da expedição. E é a história de um sujeito que vai andando num museu, esbarra num púcaro, olha para o lado e vê um púcaro búlgaro. Um púcaro é uma coisinha com asas assim, né? É um vaso. É um vasinho, é uma coisa mais... Encontra um púcaro búlgaro e fica chocado com isso, porque ele não sabia que a Bulgária poderia existir. E se existe um púcaro búlgaro é porque deve existir a Bulgária ou devem existir os búlgaros, que a chamam Bulgarija, alguma coisa assim. E aí ele volta para casa, abandona mulher e filhos, volta para casa correndo e põe um anúncio no jornal pedindo voluntários à expedição à Bulgária para saber se a Bulgária existe ou não. Põe o anúncio no jornal e aparecem vários malucos. Um deles é o Ivo, que viu a uva, que viu toda a uva já existente no mundo, que só falta ver as uvas búlgaras. Existe um sujeito chamado Fulano C. Meirelles, que diz que não sabe até hoje o que é o C, e que diz que era um sujeito forte, halterofilista, ganhava muitos prêmios, mas depois que ele descobriu que o Papa Pio II decretou que o dia seguinte, ao 20 de fevereiro de 1200 e pouco, seria o 28 de fevereiro de 1200 e pouco, mas os trisavós dele nasceram entre o 20 e o 28, e o Papa suprimiu aquela data da história do mundo, então os avós dele não nasceram, ele descobriu que ele não... toda a linha familiar dele ficou entre parênteses, então ele descobriu que não existia. Daí ele começou a definhar, e ficou esse sujeito definhante. Aí o narrador diz assim: lamento muito a sua inexistência. E um outro sujeito que diz que descende de um hindu que inventou o zero. Então ele cobra por royalties pelos zeros utilizados. E por aí vai. Assim, é inimaginável a quantidade de invenções que esse sujeito teve com o púcaro búlgaro. A importância e a atualidade da literatura de Campos de Carvalho tem residência fixa justamente em sua capacidade de representar esta crise, que é de representação a partir de seu núcleo, o sujeito em crise que se revolta e decide falar. Sua fala, o tempo inteiro confessional, é uma fala do contra a sociedade que o esmaga, as instituições que o emparedam, a psicologia que o normaliza, a linguagem que o ensurdece e cala. Como ele realmente é, não só divertido, como atual, né? Tudo absurdo que ele revela no texto dele. Eu acho que me dá pena que as pessoas realmente não conheçam. Seja difícil de encontrar, é dificílimo se encontrar os livros. É verdade. Agora, felizmente, nem tanto, né? Porque a José Olímpio... Já lançou as obras completas? Obra reunida, José Olímpio foi em 95, agora em 98, já está na terceira edição. E, finalmente, assim, alguém teve esse movimento, né? Maria Amélia Mello tomou a frente disso. Carlos Felipe Moisés escreveu alguns artigos no jornal também. O Mário Prata também começou a espalhar pistas. Mário Prata, o autor de novelas e escritor, cronista, é parente do Campos de Carvalho. Parente do Campos de Carvalho. O Campos de Carvalho disse para o Paulo Roberto Pires, numa entrevista, que ele estava trabalhando, que ele não tinha parado completamente, ele estava trabalhando no tal livro do Ovo, que teve vários títulos. De novo no Ovo, Concerto no Ovo. Mas ele não... De novo no Ovo, Concerto no Ovo, de novo. Ele estava trabalhando mesmo? Eu acho que não. Acho que não, Ednei. Tinha parado mesmo. Né? É, porque ele sofreu o derrame e a Mas ele parou muito antes do derrame. É verdade. Isso parou é muito verdade. Antes é do verdade. derrame. É verdade. Bom, depois do derrame, ele não conseguiu produzir mais nada mesmo. Ele dizia ter estado várias vezes em livrarias e não ver ninguém comprando, sequer perguntando pelos livros dele. É. Uma pessoa escreve para que seja lido para as outras pessoas. Essa decepção, apesar de ele tinha uma grande editora, que era a Civilização Brasileira. José Olímpio também. José Olímpio depois. Essa decepção, não sei também